Boa tarde, boa noite. Vinícius de novo, continuando nossa preparação para iniciar o curso de Cohomologia Local com nossos pré-requisitos. E antes da última aula de pré-requisitos, eu resolvi fazer essa aula, que é a aula Funtores Derivados bis, que a gente vai falar de algumas técnicas, né? Como que a gente usa esses funtores derivados? Falar de algumas técnicas não para calcular eles. Eu acho que isso você pode olhar qualquer livro de álgebra homológica, ou no Google você consegue achar exemplos do cálculo nos casos mais simples, né? Mas de como que a gente utiliza esses caras para provar resultados. Tá? Então, vou falar de dois aspectos rapidamente. Um de módulos de cis e cocis, né? Combinando na definição de dimensão projetiva e de dimensão injetiva. E o outro na relação dos axes com depths, né, com profundidade, que a gente vai ver mais para frente algumas vezes durante os resultados do nosso curso. Tá, então vamos começar falando de módulos de cis e cocis. Então, vamos começar com R módulo, né? E vamos pegar duas resoluções deles. Uma projetiva de M, né? E uma injetiva. Então, eu vou chamar de o enésimo módulo de cis e gis de N, então definição. Então, o enésimo módulo de cis e gis de P vai ser o módulo Kn, que vai ser o núcleo da Dn-1. Tá certo? Então, como é que a gente entende o módulo de cis e gis? Vamos aumentar, né? Primeiro, vamos dar uma augmentação aqui. Então, vamos chamar esse epsilon de D0. Tá certo? E esse mapa ele tem um núcleo, né? K1. Então, você pode pensar como P0, né? Um módulo livre, por exemplo, que indexa os geradores do M. E aí a gente tem relações entre esses geradores, né? Porque aqui é livre, mas aqui não. Então essas relações estão guardadas pelo K1, o primeiro módulo de cis e gis. Então, o próximo passo que a gente faz é fazer uma cobertura projetiva dele, pegar um módulo projetivo, um supor livre que esteja sobrejetando ali nele, certo?
E aqui a gente tem um segundo núcleo, que é o segundo módulo de cis-giz. E por aí vai, né? E aí segue-se, né, daí por diante. A mesma coisa, então, ela serve para a resolução injetiva. Então, o enésimo módulo de co-cis-giz é o módulo LN, que é o conúcleo de DN-1. Lembrando aqui de novo também que D0, né, a gente está entendendo. Aqui no caso a gente não precisa entender. Então não tem. Bom, desculpa, mas é isso. Então, o enésimo módulo de cis-giz é a relação entre as relações das relações, né? Então isso aqui são as relações não triviais entre geradores, isso aqui são as relações não triviais entre as relações, e por aí vai. E o enésimo módulo de co-cis-giz, ele já tem um outro tipo de interpretação, mas ele é a noção dual. Tá certo? Então vamos nos perguntar a seguinte coisa: quando que uma resolução projetiva ela para? Então, vamos sempre olhar para o caso projetivo, e as demonstrações para os casos injetivos, de novo, são todas muito parecidas, né? Iguais. Então, quando uma resolução projetiva para. Bom, vamos lá. Vamos construir ela de novo. Então, a gente tem aqui o M, né, que é o cara que a gente está querendo resolver. Vamos deixar ele aqui embaixo. Então aqui está o M. Se o M for projetivo, a gente toma P0 igual a M, né, e encerra a resolução, certo? Se não, essa aplicação aqui de P para N, ela tem um núcleo. Então deixa eu botar o M aqui. Se não, essa aplicação aqui, ela tem um núcleo, que é o primeiro módulo de cis-giz, que é o K1. Se K1 for projetivo, a gente para. Então, se o K1 for projetivo, a gente toma o P1 igual a K1 e encerra a resolução. Se não, essa aplicação de P1 para K1, ela tem um núcleo, K2, que é o segundo módulo de cis-giz, que é a relação entre as relações. Se o K2 for projetivo, eu tomo P2 igual a K2 e paro. Coloco um zero aqui. Se não, a gente vai continuando aí essa relação, certo? Então, a resolução projetiva ela para assim que você encontra um módulo projetivo, um cis-giz projetivo. E por outro lado, a resolução injetiva ela vai parar assim que você encontra um co-cis-giz injetivo. Então, pergunta:
para. Será que a resolução para? Segundo, se elas param todas no mesmo lugar? Ou você pode ter resoluções projetivas cujo primeiro módulo de syzygy projetivo ocorre em lugar diferente? Será que dá para fazer isso? Então, vamos mostrar que não. Então, nosso objetivo é mostrar o seguinte resultado. Vamos pegar duas resoluções projetivas. Desculpa. De um mesmo módulo. Tá? A gente vai provar que Kn, que é o enésimo módulo de syzygy da P, é projetivo se somente se o módulo de syzygy o enésimo módulo de syzygy da P' é projetivo. A gente vai fazer a prova desse resultado usando funtores derivados, tá? Existe uma demonstração elementar que utiliza o lema de Chanuel. Você pode encontrar ele no livro do Rotman, nossa referência do curso, né? Proposição 3.12, a versão mais simples. E essa versão que a gente vai utilizar no exercício 3.15. Que diz o seguinte: pega duas resoluções projetivas do mesmo módulo e olha para o enésimo módulo de syzygy dela. Então aqui a gente tem a identidade, né? E a gente pode levantar esse mapa para todos os camaradas. Então é tudo projetivo. E esses caras são os módulos de syzygy. Então, se você fizer a soma direta deles alternada dessa forma, você tem um isomorfismo, ou seja, Kn mais Pn' mais Pn menos 1, tal, é isomorfo a Kn' mais Pn mais Pn menos 1' mais tal. Ou seja, se esse cara é projetivo, esse módulo inteiro é projetivo. Então esse módulo inteiro é projetivo e esse aqui é projetivo. Vice-versa. Tá? Só que eu não quero usar o lema de Chanuel, não. Tá? Eu quero usar o maquinário de funtores derivados que a gente utilizou. Tá? Então, o primeiro passo é a gente usar os funtores derivados para classificar os módulos que são projetivos e injetivos. Então vamos provar o seguinte resultado. Seja M um R módulo. Então a gente vai provar dois resultados. Ambos com o mesmo enunciado, são equivalentes.
Então a primeira é para módulos projetivos. Então são duas equivalências. Uma é M é projetivo. Então M é projetivo é equivalente a dizer que o funtor ext1 M branco é o funtor nulo. Ou seja, para todo módulo que você coloque aqui, esse ext dá zero. E para o caso injetivo, né, devido ao critério de Baer, a gente tem três equivalências, né? Então M é injetivo, o funtor ext1 branco em M é identicamente nulo, e C basta testar para qualquer ideal. Traz esses dois resultados aí. Então, demonstração. Em ambos os casos, né, A implica B é direto. Por quê? No caso projetivo, né? Então M tem uma resolução projetiva dada por ele mesmo. Então, na real, todos os ext's são nulos para i maior do que zero. Certo? Beleza. Vamos agora para volta. Vamos provar que se ext1 M branco é zero para todo módulo, então esse funtor é exato. O que a gente faz? Vamos pegar uma sequência qualquer aqui que seja exata. Então, né, como os ext's são os funtores derivados do ROM, se a gente passar ROM M branco aqui, a gente vai ter a sequência exata ROM M em L, ROM M em N, ROM P em N. O próximo etapa é o ext1 de M em L, que é zero. Para a hipótese B. Portanto, esse funtor aqui é exato. Certo? Então, o anulamento de todos os ext's 1 garante o anulamento de todos os ext's. Agora, para 2, A implica B implica C também é direto, né? A implica B pela mesma razão do A implica B do caso projetivo, e B implica C porque RI sobre I é um módulo qualquer. É um módulo, né? E vale para qualquer um. Desculpa, eu não falei, isso aqui tem que valer para todo ideal em R. Então, beleza, vamos provar que C implica A. Então, para provar que C implica A, a gente precisa mostrar que para todo ideal, a restrição é sobrejetiva. Ora, bolas. A gente tem uma sequência exata, né? Que é a inclusão de um ideal e a projeção no quociente. Certo? Passando ROM em M e usando os funtores derivados, a gente teria
alguma coisa aqui atrás, mas que não importa muito. Então a gente teria ROM de R em M. Próximo passo seria ROM de I em M. E o próximo passo seria xt1 R sobre I em M. E esse camarada é 0. Tá certo? Então, para todo ideal, esse mapa é sobrejetivo pelo critério de Bayer. M é injetivo. Então, beleza. O critério tá aí. Tá bom? Fica como exercício, né? Demonstrar que M é plano se somente se o funtor Thor1 é 0. Eu vou deixar referências para um resultado de outras equivalências que tem para esse funtor Thor1. Tá? Você tem outros critérios de planaridade que são muito mais fáceis de verificar do que o anulamento do Thor1 para todos os módulos. Tá certo? Então vamos continuar. Então agora eu quero passar isso para os syzygies. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então o próximo resultado que a gente vai provar é o seguinte. Qual é a relação entre os exts dos syzygies e os exts do módulo que está sendo resolvido? Então, seja P resolução projetiva de M, perdão, e Kn igual ao núcleo da Dn-1. Então, syzygies. Então, você calcular o ext desse syzygy é a mesma coisa que você calcular o ext I mais N do M. Tá? Então, o ext do syzygy não importa muito, não olha muito pro syzygy, né? Você pode ter uma outra resolução com outros módulos de syzygies e não necessariamente isomorfos. Mas você sabe que o ext vai ser isomorfo. Então, vamos demonstrar esse resultado. Como é que a gente prova isso? Primeiro a gente nota o seguinte, tá? A gente sempre tem sequências exatas conectando os syzygies. A gente sempre tem essas sequências exatas aqui, né? Esse aqui é só a diferencial. Culminando na última sequência exata, que é K1, P0, M0. Certo? Então basta mostrar que esse xt aqui nada mais é
do que o ixt I mais 1 de mn. Tá? E desculpa, esse resultado ele vale para I maior ou igual que 1. Não vale para o ROM. Tá certo? Então a gente tem que mostrar que isso aqui vale para I maior ou igual que 1. Vamos lá. Vamos passar então o ROM N aqui. Então se eu passar o ROM N aqui, né, o que a gente vai ter no fim das contas? A gente vai ter o ixt I P0N desse cara, né? Como esse ixt, né? Como eu estou tomando o ROM na segunda coordenada é contravariante, então o próximo ixt que vai aparecer é esse aqui. Então a gente vai ter xti aqui ainda, desculpa. O próximo passo é a gente ter ixt I mais 1 do M, né? E N. E depois a gente volta aqui para P0. Só que P0 é projetivo, né? P0 é projetivo. Então esse camarada aqui é 0. E esse camarada aqui é 0, né? Se o I for maior ou igual que 1. Portanto, o homomorfismo de conexão do ixt, né, dá o isomorfismo. Você aplicando esse mesmo procedimento para as outras sequências exatas, te dá por indução o resultado. Tá? Essa é uma técnica muito importante. Tá? Eu vou deixar como exercício. Tá? O outro caso, né? Então, I, resolução injetiva. Então vamos pegar uma resolução injetiva. E Ln, o enésimo cosso se exigir. Então vocês vão demonstrar o resultado para o outro lado. Então vocês vão demonstrar que para I maior ou igual que 1, ixt de n, L elevado a nzinho, é isomorfo a ixt I mais n, R de n, m. Tá certo? Como corolário, né, desse resultado, a gente tem o que a gente queria demonstrar no nosso objetivo. Então, corolário se P, P' são resoluções projetivas de M, né? Então
O enésimo módulo de cis da P é projetivo, se somente se o enésimo módulo de cis da P' é projetivo. E a prova, né? A gente já viu que para mostrar que o módulo é projetivo, basta a gente demonstrar que todos os ixt1s, né, com o branco na segunda coordenada, são zero. Só que a gente acabou de demonstrar, né, que ixt1 de Kn qualquer coisa é isomorfo a ixt_n mais 1 do M qualquer coisa. Só que, por outro lado, isso aqui também é, aplicando a outra resolução, ixt1 de Kn' branco. Portanto, né, a gente tem esse resultado aí, né? Portanto, esse funtor aqui ele é identicamente nulo, se somente se esse funtor aqui é identicamente nulo. Né? E o mesmo vale para o caso injetivo. Né? Se eu te dou duas resoluções injetivas, né? Então o enésimo módulo de cocis é injetivo para a primeira resolução, se somente se o enésimo módulo de cis da outra resolução é injetivo. Então isso motiva, né, a gente fazer a seguinte definição, né, encerrando essa aplicação, a gente fazer a seguinte definição que pode ser útil mais para frente. Então já lembro ela agora. Então seja M um R módulo. Então eu vou definir a dimensão projetiva dele certo? Como sendo o comprimento da menor resolução projetiva possível. Certo? Esse número pode ser infinito, ou seja, todas as resoluções são infinitas, ou ele pode ter um número finito n. Tá? E aí, né, pelo que a gente provou, né, então você tem o enésimo cis projetivo, nenhum deles pode ser menor, nenhum cis de ordem menor pode ser projetivo, né, porque se ele fosse projetivo a gente pararia a resolução ali. Né? Então a dimensão, então basicamente, né, se um módulo tem dimensão projetiva n, todas as resoluções projetivas são maiores do que n, e o enésimo cis dessas resoluções é projetivo. Então você sempre pode parar ali. Essa resolução tem módulos demais. Toda resolução pode ser cortada numa resolução projetiva de comprimento mínimo. E a gente pode fazer a mesma coisa para dimensão injetiva, né? Então, dimensão injetiva de n é o menor número tal que exista uma resolução projetiva, injetiva, desculpa, daquele tamanho. Certo? Então eu vou deixar aqui um exercício para vocês.
né? Então vamos pegar um módulo P pontinho, uma resolução projetiva, e I pontinho, uma resolução injetiva. Então vocês vão provar duas equivalências. Tá? Então são equivalentes. Então aqui são três coisas equivalentes. A primeira é que a dimensão projetiva de M menor ou igual que N. A segunda é Kn é projetivo. E a terceira é que o funtor IXTN mais 1 M branco é identicamente nulo. Então a gente tem, obviamente, né, o módulo projetivo tem dimensão projetiva 0, né, e isso é equivalente a que EXT1 seja o funtor nulo, né? Então aqui o que a gente está dizendo é que isso implicava que seria equivalente, né? Agora a gente tem uma aplicação, uma implicação. A dimensão projetiva menor ou igual que N é equivalente a IXT N mais 1 de M branco ser nulo. E a gente tem a mesma coisa para o caso injetivo, então são equivalentes. Então agora a gente tem 4 itens na equivalência. Então a dimensão injetiva é menor ou igual que N. O enésimo módulo de cosigis é injetivo. O EXT-N mais 1 branco na segunda coordenada é um funtor nulo. Deixa eu jogar o outro aqui para o lado. Ou você pode testar que ele é o funtor nulo para módulos cíclicos. Então você pode testar nos ideais. Tá? Uma dica para vocês provarem uma dessas equivalências é o seguinte, tá? Se você chega num ponto em que um cis-G é projetivo, né? Então essa sequência aqui é split. Então o próximo é projetivo. Então, assim que você chega num módulo de cis-G projetivo, todos os da frente são projetivos também. Essa é uma dica boa para vocês demonstrarem esse resultado. Tá certo? Bom, vamos agora então falar de ext e dept. Que é uma relação bastante interessante entre esses funtores e a definição, que é uma definição bastante aritmética do anel e de um módulo, que é a definição de profundidade. Então, a definição seja um R ideal I contido em R, não, desculpa, R anel, I contido em R ideal,
IM, um R módulo, eu vou pedir que M não seja IM. Certo? Então, vou dizer, uma M sequência regular em I, tá? É uma sequência de elementos tais que são duas condições, tá? X1 não é um divisor de zero em M, ou seja, se x1m vale zero, isso implica que M é zero, então ele não é divisor de zero. E o iésimo cara não é um divisor de zero no quociente pelos ideal gerado pelos anteriores. Então isso significa que x e M pertence a esse produto, implica que o M pertence a esse produto. E o nosso objetivo é demonstrar um resultado devido a Riesz que diz o seguinte: se R é noetheriano, e ideal, e M é um R módulo finitamente gerado, isso é importante, então toda sequência toda M sequência regular maximal em I, ou seja, uma sequência regular, se tem uma sequência regular e o I age no quociente por essa sequência regular como divisores de zero, então se toda sequência regular maximal em I tem comprimento N igual ao mínimo de todos os Is, tal que esse xt aqui não se anula. Ou seja, você pode medir o tamanho das sequências regulares pelo ixt, né? E calcular esse ixt, né? Não é difícil, porque você toma uma resolução livre desse cara, né? E depois você toma o ROM por M. Então você vai ter mapas que são dados por uma matriz e o computador é capaz de calcular esse ixt, né? Então a gente pode medir o tamanho de todas as sequências maximais regulares pelo primeiro ixt que não se anula, né? Esse é o resultado. Uma coisa interessante, tá, é que essa ordem aqui nessa enunciado ela é importante, tá? Existem exemplos, se você tiver no anel local,
toda permutação de sequências regulares, ela continua sendo uma sequência regular. Mas num anel que não é local, isso não vale. Vou tentar deixar na descrição uma referência para um exemplo desse acontecimento, tá? De você ter uma sequência regular, quando você inverte ela, ela deixa de ser regular. Tá? Então, vamos demonstrar esse resultado por uma série de outros resultados. Então, proposição. Vamos pegar R, um anel noetheriano. I contido em R, um ideal. E M é um módulo finitamente gerado sobre R. O que eu quero provar é que I possui um elemento M regular, equivale dizer que não existem, homomorfismos de RI para M. Isso é o que a gente vai provar. Tá? Então, então, essa aqui é, na verdade, o teorema de Ries, né, para o caso em que o I age como divisores de zero, né? Se ele não possui elementos regulares, então esse ROM aqui é diferente de zero. Então, o primeiro IXT que não se anula é o IXT zero. Então, isso aqui é uma base, digamos assim, para uma indução que a gente vai fazer. Então, vamos demonstrar esse fato. Então, aí, vamos identificar quem é esse módulo aqui. Então, vamos pegar a sequência clássica, né, associada a um ideal, que é a sua sequência de inclusão e quociente. Então, isso aqui é exato. Portanto, né, a gente tem uma sequência exata de homomorfismos em M. Esse aqui continua por IXT, mas eu não estou muito afim de olhar para lá agora, não. Esse mapa aqui é a restrição. Tá certo? Então vamos ver qual é a identificação desse cara aqui. Esse cara aqui, né, pela propriedade universal, esse é um módulo livre de posto 1, né? Isso aqui é isomorfo a M. E como é que é esse isomorfismo? Esse isomorfismo pega um elemento M aqui e leva no mapa φm, definido por φm de 1 igual a M. Tá certo? E o ROM de R sobre I em M é justamente o núcleo desse mapa. Só que esse mapa aqui, né, é mandado na restrição por I. Então, quando a gente olha para essa identificação aqui, o núcleo desse mapa são justamente os elementos que são aniquilados por I. Então, esse isomorfismo, né, ele é o isomorfismo que leva um elemento M que é aniquilado por I num mapa φm que leva 1 barra em M. Tá certo? Então a gente sabe quem é esse camarada. Portanto, se I possui
elemento regular, M regular. Nenhum elemento de M que não seja o zero pode ser aniquilado pelo ideal inteiro. Então esse camarada vale zero. Portanto, ROM vale zero. Tá certo? Então, vamos mostrar a volta. Então, vamos voltar agora. Então, vamos supor que I não contém nenhum elemento M regular, ou seja, todos os elementos do I estão nos divisores de zero de M. Tá certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, que o I está na união dos primos associados do M, né? Porque o M é finitamente gerado, né? Isso implica que o conjunto dos primos associados de M é finito, certo? E, portanto, né, e a gente sabe que a união dos primos associados é o conjunto dos divisores de zero. Certo? Beleza. Agora, como a gente tem um número finito de primos associados, né, a gente pode usar o prime avoidance. Que é o lema que diz que se um ideal está contido numa união de primos, né, então ele obrigatoriamente tem que estar contido em algum desses primos. Então ele está em algum primo associado. Beleza? Agora, esse P, né, como ele é um primo associado, ele é o anulador de algum elemento. Portanto, I está contido no anulador de M, né? Ou seja, M pertence a esse camarada aqui. Então esse camarada aqui não é zero. Então está demonstrada a equivalência. Certo? Referências para esses resultados associados de M infinito e prime avoidance eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E se no momento do lançamento do vídeo o Matematiago já tiver feito esses resultados em vídeo, eu também vou deixar lá o link para o vídeo dele. Então a gente demonstrou esse resultado aqui. Esse resultado está provado. Noetheriano. Então a base da indução para a demonstração desse teorema, do teorema de Risch, está feita. Então vamos para mais um pedaço do teorema de Risch. Então, proposição. Então, de novo, né? Vamos continuar com as mesmas hipóteses, então não vou escrever, né? Então, se x1, xn contido em I é M regular, então a gente sabe que, então, a gente vai demonstrar aqui ixt I de R sobre M é isomorfa ROM de R sobre I, M sobre I. Certo? Na verdade, a gente vai demonstrar uma escadinha, né, que vai terminar no ROM. Então, a ideia é, sempre que você pegar um elemento que é M regular, que está dentro do I, você vai conseguir diminuir
um cara no xt aqui e passar ele para cá. Então, basicamente, a gente vai demonstrar que esse cara é isomorfo ao ixt i-1 r de r sobre i m sobre x1m, que vai ser isomorfo a ixt i-2 r sobre i m sobre x1 x2m, né? Isso vai descendo até chegar no ROM. Em particular, a gente tem que ixt ir r sobre m é zero se i for menor do que n. Tá? Justamente porque se esse cara aqui, né, não for o x1, xn, então o xi mais 1, né, se o i não for o xn, o xi mais 1 é regular sobre esse módulo. Então, pela proposição anterior, esse módulo aqui ele tem que ser zero. Tá? Então, essa é a demonstração rapidinha do em particular. Então, vamos provar o resultado. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente tem x pertencente a i, a gente pode olhar a multiplicação por x em m, e a gente pode olhar a multiplicação por x em r sobre i. Você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo isso, né? Porque a multiplicação por x aqui é o mapa zero. Como o x está no ideal, a multiplicação por x é o mapa zero. Então por que eu estou olhando para o mapa zero? Tá? Esse cara aqui, se você olhar, se você passar o funtor ixt r sobre i na primeira coordenada, ele induz a multiplicação por x. Certo? Porque o funtor é aditivo. Então, multiplicação por x induz multiplicação por x. Ele é linear. Só que aqui embaixo, também a multiplicação por x, ela também vai induzir a multiplicação por x. Só que a multiplicação por x, quando vista do ponto de vista de r sobre i, ele é o mapa nulo. Ou seja, esse mapa aqui, ele é um mapa nulo. Certo? Então a multiplicação por x ali, ele é um mapa nulo. Então vamos começar por indução, mostrando esse resultado para ixt1. Então x1 é m regular. Ou seja, a multiplicação por x1 ela é injetiva. Então a gente tem uma sequência exata dessa forma. Ora, se a gente tem uma sequência exata dessa forma, a gente tem uma sequência exata longa de ixt. Então vamos passar para a sequência exata longa de ixt. Então na sequência exata longa de ixt a gente vai ter 0. Não vou escrever o R aqui embaixo, tá? Tá claro. Esse mapa aqui é a multiplicação por x. A gente vai ter ROM R sobre M. A gente vai ter ixt1 e aqui a gente tem a multiplicação por x. Antes de tudo, tá, deixa eu explicar por que esse tipo de argumento vai ser muito útil para a gente. Nota que a gente tem agora aqui, o mesmo módulo aparecendo duas vezes na sequência exata.
Então qualquer xt que a gente passar vai aparecer duas vezes aqui. Certo? E aqui a gente tem um mapa que dessa vez calhou de ser a multiplicação por x. Olha que bom, né? Por exemplo, se a gente ter concluído que esse mapa é sobrejetivo, né? Como esse xt você pode demonstrar que ele é finitamente gerado, usando a resolução projetiva do R sobre I, se esse mapa for sobrejetivo, o lema de Nakayama, se não for local, zero. Então você pode fazer muitas induções aqui e provar muita coisa com sequências exatas desse tipo. Vamos dar uma olhada nesse caso. Então, olha só. Isso aqui é zero, porque o x é um elemento regular. E esse mapa aqui é zero. Ou seja, você tem um zero aqui, e esse mapa alfa é injetivo. E por outro lado, né, a gente tem que esse mapa é um mapa zero, então o núcleo dele é tudo. Então esse cara é sobrejetivo. Conclusão. Alfa é um ISO. E está demonstrado o nosso resultado. Então quando a gente tem uma sequência regular de comprimento 1, a gente pode jogar dessa forma. Tá certo? Então vamos supor que esse resultado é válido para sequências regulares de comprimento n-1. Então pronto, vamos para o próximo pedaço da indução. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que se n for maior do que 1, né? E a gente supõe um resultado válido para todos os caras menores do que n, então ixt n-1 de R sobre M é zero. Né? Por quê? Porque por indução, né, a gente consegue passar n-1 elementos regulares para lá. Então isso aqui é ROM R, né, de R sobre I, M sobre x1 até xn-1 M. Certo? Só que nesse módulo aqui, né, o xn é regular. Então, pelo nosso resultado anterior, isso aqui é zero. Certo? Então, esse camarada é zero. Então, se a gente olhar a sequência exata longa de ext, a gente tem o zero, que é o ixt n-1r de R sobre M. O próximo passo seria o ixt n-1r de R sobre I, M sobre x1m. O próximo passo seria o ixt n de R sobre I, M. Depois a gente teria esse módulo de novo, mas a conexão entre eles é a multiplicação por x, que é o mapa zero. Então a gente vai ter um zero aqui. Certo? Portanto, ixt n de R sobre M, né, é isomorfo a ixt n-1 R, R sobre I, M sobre x1 M. Só que, de novo, né, n-1 elementos, por indução, a gente pode passar. Então isso aqui é ROM de R sobre I, então isomorfo a ROM de R sobre I, M, X, X1, XNM. Tá? Bom, demonstramos o teorema. Qual é a grande importância desse teorema? Esse lado depende de x1, xn, mas esse não. Isso aqui é calculado só usando o I e o M.
Então não interessa qual é a sequência regular. Então, como corolário, a gente demonstrou que todas as sequências, todas as M-sequências maximais em I têm o mesmo comprimento. Então, só para deixar claro a demonstração, né? Se a gente pega uma sequência maximal, deixa eu colocar aqui, eu esqueci, né? Vamos colocar aqui quem é o comprimento, tem o mesmo comprimento, que é igual ao primeiro ext que não se anula. Então vamos pegar esse cara maximal. Tá certo? Então, xt s r sobre m é ROM de r sobre m sobre xm, vou escrever assim para ficar mais compacto, que é diferente de zero. Porque como o x é uma sequência maximal, depois que você quocienta ela, só ficam divisores de zero. E pelo teorema anterior, isso aqui vale zero para i menor do que s. Então essas duas condições dizem que S igual a N. Tá certo? Essa ideia de sequência regular maximal ela é tão importante dentro da álgebra comutativa que ela ganha uma definição só para ela. Esse número é o que a gente chama de grade. É esse mínimo, que é a mesma coisa que a quantidade de elementos numa M sequência maximal em I. Então todas elas têm o mesmo tamanho. Tá certo? Quando a gente está no anel local, a gente dá um nome especial para o grade em relação ao ideal maximal. A gente chama de profundidade. Tá certo? A gente chama esse módulo de profundidade. E é possível demonstrar que o grade é sempre menor ou igual que a dimensão. Tá? Então isso aqui a gente pode mostrar. E quando o grade é igual à dimensão, a gente tem uma propriedade muito interessante que é chamada de Cohen-Macaulay. A gente chama de módulo Cohen-Macaulay. Esse módulo se comporta bem com respeito a várias propriedades aritméticas. Todos os primos associados dele são mínimos e têm a mesma altura. O suporte dele é equidimensional, é catenário. Então a gente tem várias propriedades interessantes que a gente não vai olhar agora. Tá certo?
Só para encerrar aqui, deixa eu dizer alguns resultados interessantes, tá? Que relacionam o grade com as dimensões projetivas e injetivas. Tá? Então vamos supor RM local. Então o primeiro resultado interessante é o seguinte, que se M é finitamente gerado e a dimensão projetiva dele é finita, então isso tem que prender o DEPS num certo sentido, né? Então a dimensão projetiva mais a profundidade do M tem que ser igual à profundidade do anel. Sempre. Isso aqui é a fórmula de Auslander-Buxbaum. Vou deixar a referência para esse resultado na descrição. O segundo resultado interessante é que se M é finitamente gerado e a dimensão injetiva dele é finita, então a gente consegue demonstrar que a dimensão do anel é limitada superiormente pela sua dimensão injetiva, que é sempre igual ao depth do anel. Então esses são dois resultados muito interessantes. Tá? Se você quiser um exercício para não terminar essa aula sem exercício, então eu vou deixar um pequeno exercício sobre grade. Tá? O exercício é o seguinte. Então, suponha então, toma uma sequência exata de módulos finitamente gerados. Tudo finitamente gerado. Pega aí um ideal de R. Você pode supor, por exemplo, que o R é local só para já garantir de cara que o M sobre IM, N sobre IN e P sobre IP são não nulos, tá? Só para garantir essas coisas. Então, provar que o grade do módulo do meio é maior ou igual que o mínimo dos grades das pontas. Então, desculpa, aqui é IN e IP. B, o grade de M é maior ou igual que o mínimo que o grade no meio ou o grade na outra ponta mais um. E por último, o grade de IP é maior ou igual que o mínimo que o grade no meio e o grade no início menos um.
E a dica para resolver esse exercício é olhar a sequência exata longa de funtores derivados quando você aplica esse funtor. Tá? Então é isso, eu queria essa aula extra aí para mostrar um pouquinho de como que a gente usa o Ext. A gente tem resultados parecidos para o Tor, também tem coisas que dá para fazer com o Tor, mas aqui eu foquei no Ext, que a gente vai usar bastante mais para frente. Então na aula que vem a gente retorna à programação usual, finalizando a nossa introdução à álgebra homológica com limites diretos. Tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.